Em um reino muito distante havia um castelo magnífico que abrigava nele um tesouro de grande importância. Ali, esse tesouro, na verdade, é a representação de um grande presente que o Senhor nos dá. Quantos são os presentes que Deus tem te dado, ou quais são os presentes que Deus tem te dado e que ronda inimigos roubá-lo? Quais são? Quando você olha para uma analogia como esta, para uma história como esta, e pensa em um reino distante, pensa em um castelo magnífico, um tesouro precioso, qual é essa preciosidade que Deus tem te chamado a atenção a zelar, a cuidar, a proteger? O convite da palavra de Deus para mim e para você hoje é: previna a queda. Previna a queda. Todos nós podemos estar seguros, confortáveis e estabilizados em alguma área de nossas vidas, mas a palavra de Deus nos alerta ao perigo, ao cuidado que nós precisamos ter e ao zelo que nós precisamos ter em relação a prevenirmos a queda. Abra sua palavra, a sua Bíblia, a palavra de Deus que está aí com você, ou no celular, ou na Bíblia impressa. Lá em Mateus capítulo 26, nós vamos ler o versículo 41, um texto muito significativo, com uma porção da palavra de Deus para mim e para você. Vou te dar o contexto enquanto você abre aí. Mateus 26 ocorre durante o episódio do jardim do Getsemane. Jesus levou Pedro, Tiago e João para orar com ele. No entanto, os discípulos estavam tão cansados que não conseguiam se manter acordados. Então, nesse contexto geral, é que está Mateus 26, o versículo 41, que é a porção da palavra de Deus para mim e para você. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se nós olharmos um outro texto da palavra de Deus também no Novo Testamento, Tiago capítulo 4, versículo 7, nós temos também um lembrete importante para nós. Submetam-se, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Existe um inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás, e ele deseja roubar, ele deseja destruir, ele deseja enganar. A palavra de Deus disse que o diabo é o inimigo das nossas almas e ele deseja destruir, ele deseja roubar aquilo que o Senhor nos deu. Nesse reino, nesse castelo tão distante, que na verdade não tem nada de distante, mas está bem perto, minha vida, sua família, minha família, nossa igreja, nossa sociedade, qual é o tesouro que o inimigo está tentando roubar? Atente-se à palavra de Deus e esse cuidado que nós precisamos ter de vigiar, de olhar. Você consegue entender o significado da palavra vigiar? Você já observou o trabalho de um vigia noturno? Ou de um condomínio, ou de uma empresa? Você já presenciou a situação de um desses trabalhadores que às vezes não recebem tantos recursos e precisam trabalhar durante o dia em um trabalho e à noite em outro? E você já pegou um desses cochilando, dormindo? Eu já peguei. Em um dos condomínios que eu morei, quando eu cheguei, apertava o interfone, a pessoa estava tão desligada ali com um sono profundo, que mesmo eu apertando e tocando, a pessoa não acordava. Graças a Deus eu não estava em nenhum perigo, era um lugar super seguro. Mas já imaginou se estivesse ali alguém tentando me roubar ou me prejudicar? Queridos, essa analogia é uma analogia que me faz entender e te faz entender o quanto que o vigiar é importante. Talvez a sua vida e o seu casamento estejam muito bem. Talvez a sua paternidade, a sua maternidade esteja correndo tudo bem. Talvez o seu ministério na igreja esteja tudo bem, o seu trabalho esteja tudo bem. Mas nós precisamos vigiar. É interessante porque o que mais me instiga nesse texto e o que mais me gera algo é que nós devemos vigiar e orar para o quê? O que o texto diz? Vocês podem me responder? Para que não
entreis em tentação. Por isso que eu citei Tiago 4:7. Aqui não é a queda final, mas até mesmo não ficar no ambiente aonde eu posso ser tentado e eu posso cair. Quantas são as coisas que o inimigo tem rondado a minha vida? Quantas são as coisas que o inimigo tem rondado a sua vida? Tentando destruir, tentando nos fazer cair, tentando nos ferir e roubar a preciosidade e a grandeza de tudo aquilo que Deus conquistou para nós. Se você conhece o Senhor Jesus, se você conhece a história de Deus revelada nas Escrituras e vindo ao nosso encontro em Cristo Jesus, você sabe que você tem a salvação nele. Se você não conhece essa história, eu te desafio a procurar um de nós pastores ou líderes para conhecer um pouco mais dessa história. Mas nós que já vivenciamos esse grande presente de Deus, o inimigo não pode roubar a salvação, mas ele pode roubar o desfrute da salvação. Ele pode roubar a doçura de caminhar com Deus, de ser satisfeito, de ser sedento por Deus. Nosso Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, dentre tantos feitos e tantas histórias, me chama a atenção aquela onde Ele oferece àquela mulher junto ao poço a água da vida, da qual se ela bebesse não teria mais sede. Deus deseja nos dar isso, e já nos deu isso na salvação em Cristo Jesus. Mas distraídos com as tentações, distraídos com os pecados, nós podemos ficar sedentos, quando na verdade temos à nossa disposição a água da vida. Que o Senhor nos ensine a olhar com atenção aquilo que o Senhor nos chama a cuidar, a zelar e a vigiar. Ok, vigiar então é estar atento, é zelar, é ficar observando todos os perigos. Mas como fazer isso? A própria Bíblia nos responde isso em diversas passagens, ou mesmo na vida de Jesus. Jesus nos ensinou a orar em todas as circunstâncias, como Ele fazia. Nós olhamos também para 2 Tessalonicenses 5,17, ore em todas as circunstâncias. Mas nós podemos orar também, como o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6,6. Entra, fecha a tua porta, é o teu Pai que está em secreto, fale com Ele, momento de intimidade. Ou como a vida de Jesus tantas vezes não apenas falou, mas exemplificou. Retirava de tudo e todos para ter um tempo de intimidade com Jesus. Ontem, no encontro da nossa liderança, tivemos a oportunidade de parar tudo e ter um tempo com Deus. Oportunidades que Deus nos dá para afinarmos o nosso vigiar. Qual é a tentação que você está caindo tanto? Qual é o pecado que você tem reincidido tanto? Ou pessoas que você ama têm vivido essas quedas? Será que Deus não está nos chamando a mais dEle, mais com Ele, vigiarmos mais, orarmos mais? Orem, vigiem e orem, para que não entrem em tentações. Deus deseja nos dar uma vida plena, uma vida mais cheia dEle, uma vida mais cheia da proteção dEle, da graça dEle, do cuidado dEle. Que aonde eu e você temos perdido batalhas, onde eu e você temos perdido guerras, o Senhor possa nos chamar a prevenir quedas, orando, jejuando, estando atentos. Quantas são as coisas que eu e você, na prática do nosso dia a dia, fazemos como se nós tivéssemos capacidades? Você prestou atenção nessa frase que eu tentei fazer pausada aqui? Quantas coisas nós fazemos no nosso dia a dia como se nós tivéssemos capacidade, como se nós tivéssemos força, como se nós tivéssemos recursos? Não temos. Todo recurso é de Deus, não temos. Todo recurso é de Deus. Precisamos viver em dependência, viver em conexão com Deus, vigiando o tempo todo, consagrando cada passo, cada ir, cada vir, cada resposta, cada palavra, cada ação, e então consagrados ao Senhor, consagrando ao Senhor cada uma das coisas. Nós colocamos em prática o vigiar e orar, o ser então protegidos por Deus, dependentes do Senhor. Vigiar é esse estar atento, é esse entender que eu preciso me consagrar a Deus todo o tempo, todas as circunstâncias, sabendo que eu estou em ciladas. Deus já disse claramente em sua palavra que o nosso inimigo é Satanás e ele coloca armadilhas, ele é mau, ele é o pai da mentira, ele é enganoso, e então nós precisamos estar atentos a essas ciladas, em oração, conexão com Deus, estar conscientes das nossas fraquezas. Você está consciente das suas fraquezas? Eu estou consciente das minhas fraquezas? Ou estou distraído?
porque consciente das minhas fraquezas eu oro, eu consagro, eu dependo de Deus, mas distraído de quem eu sou, distraído de quem Deus é, eu vou caminhando, eu vou fazendo, está tudo certo, não tem nada imoral na minha vida, não tem nada terrível na minha vida. Fique atento, evite queda. Olha a palavra de Deus falando comigo e com você aí. Evite situações de tentação, afaste-se de ambientes de tentação, mas enchendo-se de Deus, buscando ao Senhor, veja, zele, cuide. Mantenha-se espiritualmente alerta, lendo a palavra de Deus, congregando como povo de Deus, orando uns com os outros e tudo aquilo que já foi citado. Se fosse resumir todo esse cuidado, ore constantemente, ore com sinceridade, mantenha uma vida de oração regular, ore pela proteção e contra a tentação. Ore por proteção e contra a tentação. Olha que privilégio, você pode orar para Deus te proteger, você pode orar para que Deus não te deixe cair em tentações. Ore, intensifique, talvez você está lutando nas suas próprias forças, você está tentando batalhar, mas você está orando pouco. Ore por proteção e ore também para que você não caia em tentação. Alguns versos para a gente encerrando esse pensamento tão rico e esse convite de Deus, Efésios 6,18, ore em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então esse texto nos chamando a orar e perseverar. 1 Pedro 5, 8 e 9, sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Será que nós estamos vigiando? Será que nós estamos nos guardando? Charles Spurgeon diz: a oração é o escudo do crente, o refúgio para a alma, uma tarefa na qual ele nunca pode se cansar, um prazer que nunca pode se esgotar. John Parp diz: orar é a forma de colocar em ação a armadura de Deus. É assim que a fé se fortalece e a tentação se enfrenta. Que você e eu desenvolvamos rotina de oração, participação na oração da comunidade, uns com os outros, como igreja, como ministérios, que possamos adotar medidas preventivas de enchermos-nos de Deus e prevenirmos queda, que possamos usar os recursos espirituais e que possamos imitar ao nosso Senhor Jesus, como tanto nós já ouvimos e Ele aqui nos fala. E aí eu quero terminar fazendo um convite para você. Hoje, 5 horas da tarde, você, igreja, está convidada a vir 1 hora antes do culto. A partir das 5, eu não consigo chegar às 5, chega às 5:05, 5:10, 5:15, mas vem orar conosco, uma sala lá embaixo, de frente ali, a sala de artesanato, preparada para a gente orar pelo culto, orar pela igreja, orar pelas nossas vidas, e vermos então o Senhor nos fortalecendo, amém?